PET 2, semana 3, sexto ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma semana de estudos e hoje nós vamos elaborar uma grande questão filosófica, antiga. Quem somos nós e de onde viemos? Difícil uma pergunta, né? É uma pergunta que ainda não temos resposta definitiva para ela. Vários estudos foram feitos, estão sendo feitos, continuarão sendo feitos e talvez nunca tenhamos essa resposta de maneira contundente, palpável, real e definitiva. Estamos falando da origem da humanidade. Existem duas teorias, para a gente começar o nosso bate-papo, que são as mais comuns, as mais divulgadas. A primeira delas é a teoria do criacionismo. Os adeptos dessa teoria acreditam que um ser divino, uma divindade, e aí tem ramificações de mitos de criação em vários segmentos religiosos. O mais comum, que a gente mais conhece, é o do cristianismo, mas tem muitos outros. Tem dos gregos, tem dos iorubás, como tem no seu PET, tem dos indígenas, de praticamente todas as civilizações antigas, elas têm lá uma história sobre a criação do mundo. Então, essa teoria diz que uma divindade, um ser divino, Deus, como queremos chamar, criou o ser humano, nós, prontos, acabados do jeito que nós estamos aqui, prontinhos. Não houve nenhum processo de evolução, tudo foi feito de uma forma pronta. Essa é a teoria do criacionismo, em linhas gerais, obviamente. A outra teoria é uma teoria que vem sendo estudada, aprofundada, refeita, discutida e rediscutida durante alguns anos. Foi elaborada pelo naturalista Charles Darwin, esse cara aqui, Charles Darwin, no seu livro A Origem das Espécies. Ele acredita, e através dos seus estudos, ele comprovou que houve sim um processo de evolução humana e que o ser humano teria surgido por volta de mais ou menos 3 milhões de anos atrás. Claro, não como nós somos hoje, um ser humano primitivo, que tem como ancestral comum dos primatas o mesmo que originou os macacos. Vamos ver do macaco? Não, ninguém nunca falou isso. Isso não é verdade. Ninguém nunca falou essa história de homem veio do macaco. Tem isso não. Esquece isso. Apaga. O ser humano surgiu de um ancestral comum. O que é um ancestral? Durante o processo de evolução da vida no planeta, alguns seres foram evoluindo, foram se transformando, evoluindo não no sentido humano, de capacidade intelectual, evoluindo, se transformando através de um processo que ele chamou de seleção natural. E um ancestral, um ser anterior, se modificou ou foi se modificando, dando origem aos seres humanos, por um lado, e aos macacos, por outro. Então, ser humano é uma coisa, macaco é outra, tá certo? Não tem essa história de que viemos do macaco, não. E o ser humano, os primeiros australopitecos, os seres humanos bem mais simples, eles foram evoluindo para o Homo habilis, para o Homo erectus, e o processo evolutivo foi continuando, que nós vamos estudar com calma posteriormente, principalmente nas atividades complementares, certo? E aí nós passamos, a partir desse momento evolutivo, por dois grandes processos, que é o Paleolítico e o Neolítico. No Paleolítico, observa a imagem, no Paleolítico, que é a antiga idade da pedra, o ser humano era mais primitivo. Ele vivia da caça, da coleta, dos alimentos, ele vivia nas cavernas, ele não tinha moradia fixa, ele era um ser nômade. Esses conceitos estão aí também no seu PET, você vai poder ver no finalzinho, certo? Esses conceitos que estão aí de sedentário, nômade e tal. Então esse ser humano do Paleolítico, lá da antiga idade da pedra, ele não dominava direito nem linguagem, nem escrita. Ah, então ele era um ser muito atrasado? Não. Esse ser, ele conseguiu, esse ser humano, né? Ele conseguiu, por exemplo, dominar o fogo, que foi uma grande revolução, talvez uma das primeiras. A partir do fogo, ele conseguiu espantar animais, ele conseguiu iluminação, ele conseguiu cozinhar os alimentos, e ali ele já quebrava moléculas, ele já destruía bactérias que poderiam lhe causar doenças, e até melhorou um pouquinho mais o seu tempo de vida, correto? O fogo foi muito importante. A roda também é desse período, certo? E o ser humano foi evoluindo até chegar no Neolítico. O que é o Neolítico? Neo é novo. O Neolítico é um período, olha a imagem aí, o Neolítico é um período que o ser humano ele já passou pela chamada Revolução Agrícola. Supõe-se que as mulheres, ao comer frutas, as frutas, elas iam deixando cair as sementes, e com o tempo foi se percebendo que aquelas bolinhas, elas geravam outras plantinhas. E alguém pensou, para que eu vou ficar procurando se eu posso plantar? Claro que isso não foi de um dia para o outro, isso é um processo longo. E a partir daí, dessa revolução chamada de Revolução Agrícola, o ser humano passou a ser
fixo na sua moradia, começou a construir uma casa melhor, né, um abrigo melhor, porque ele não precisava ficar mais mudando, ele conseguiu se organizar socialmente, ele conseguiu criar alguns conceitos, por exemplo, de governo, de autoridade, né, as crenças religiosas começam a ficar um pouco mais interessantes, um pouco mais expressivas, e os seres humanos começam a evoluir e partir de um outro ponto de vista muito interessante. A partir daí, então, do Neolítico, você tem essa revolução, você tem, então, a vida social, organizações em comunidades, você tem uma série de outras atividades que vão tornando a comunidade um pouco mais complexa. Isso é o Neolítico, tá certo, pessoal? Então você vai ler o seu texto, não se esqueça disso, dá uma olhadinha nas perguntas, responde tudo, manda para o seu professor, tá bom? Grande abraço para vocês, até semana que vem.